Fala galera, é hora de falar sobre os curtas, mais especificamente da segunda noite da mostra competitiva de curtas do Festival de Vitória. Como eu disse, provavelmente é um tipo de vídeo que vai dar muito pouca visualização, mas vamos falar sobre esses filmes porque é legal, vai ficar aqui no mínimo, no pior dos casos, fica como registro. E como a gente viu em alguns curtas anteriores, o registro em vídeo tem sim seu valor, tem seu valor como memória. Então, estará aqui registrado algumas coisas sobre os filmes exibidos na 32ª edição do Festival de Vitória. Começando por Valdo, que é um documentário capixaba, dirigido por Fabrício Fernandes e Diego Nunes. E ele conta, basicamente, ele acompanha, remonta um pouco da história e acompanha um pouco da maneira de pensar do poeta Valdo Mota, que é um poeta capixaba que, curiosamente, ainda está vivo. É, Querendo ou não, injustamente ou não, geralmente os temas de documentários e de obras biográficas no cinema já estão mortos, né? É muito raro a gente ter uma biografia ou um documentário desse tipo de pessoas que ainda estão vivas, e aqui é esse o caso, sabe? O Valdo, inclusive, subiu no palco, é... o que aí é muito mais como efeito de curiosidade, isso não é uma crítica ao curto em si. Mas é muito curioso como ele estava todo vestido bonitinho, certinho, e ele me passou uma imagem no palco. E aí, quando o documentário começa, ele já é uma pessoa extremamente verborrágica que fala é, sobre coisas sexuais e coisas religiosas de forma absolutamente aberta e verborrágica. Então, já criou um contraste, sabe? Não parecia ser a mesma pessoa que eu tinha visto ali no palco na minha frente. E talvez isso até fez o documentário ganhar força. É um documentário que não se prende a entrevista estar certinha, ele usa um pouco de experimentalismo na imagem, é meio que uma viagem muito mais temática sobre o Valdo Mota do que um documentário para contar a história dele, como ele nasceu, como ele viveu, e por que que ele faz. É muito mais sobre o método artístico, sobre a arte dele, do que sobre a vida dele. E eu acho que funciona nesse ponto. A verborragia funciona, tem um toque de comédia, é muito bem montado. E é isso, sabe? Eu acho que não só mostra quem é o Valdo, mas tem um toque do poeta ali também, sabe? Não é um filme todo certinho para contar a vida de uma pessoa que não é necessariamente certinha. É um filme experimental para falar de uma pessoa que experimenta, e isso fica claro, né? Experimenta várias coisas dentro da sua arte. Para Valdo, nota 3,5 de 5. E aí nós vamos para Arame Farpado, que é o segundo curta dessa noite, um curta de ficção dirigido por Gustavo Carvalho. Curta esse que esteve no Festival de Berlim. Então, talvez seja dos curtas mais famosinhos que passem nesse ano. A história se passa no interior de São Paulo e acompanha duas irmãs e um padrasto que são forçados a passar a noite na sala de espera de um hospital após um acidente envolvendo um arame farpado. E aí eles meio que vão lavar roupa suja ao mesmo tempo em que precisam resolver esse problema que foi gerado por esse arame farpado que está no título. É, é um filme muito interessante. Cara, ele me impactou muito, principalmente pela construção da imagem e pelo som. O som desse filme é muito bem editado. Algumas vezes as vozes saíam só das caixas do fundo, então, tipo, ele tinha uma amplitude de áudio. O áudio pegava o teatro, né? Aqui os filmes são exibidos dentro de um teatro, né, quando estão no Festival de Vitória. Então, é uma sala bem grande, com andares e balcões, não é uma salinha de cinema pequenininha. E o som preenchia o cinema de um jeito muito interessante, muito grandioso, muito forte. Tem umas horas que ele coloca um rock and roll para tocar e o rock and roll ressoava na sala de uma forma muito incrível. E eu gosto muito do curta, além da imagem e tudo mais, porque ele é talvez um exemplar brilhante do que é um curta. Uma história curta que você não precisa ficar sabendo o que aconteceu antes, você não precisa ficar sabendo o que acontece depois. Ela é uma história que ela conta ali. Ela tem um microcosmo. Ela vai do momento em que a menina começa a construir o que gera o acidente e vai até a resolução desse acidente. É aquilo ali. O passado é citado, o futuro é citado, mas o filme é sobre aquele presente dentro daquele ambiente. E a família os problemas são tratados ali,
mas é tudo de forma muito concisa e muito consciente, com personagens bons, com a imagem muito bem organizada, a mise-en-scène da sala de espera é muito bem feita, muito bem construída, a troca entre os personagens é muito boa. Eu fiquei bastante hipnotizado e bastante impressionado com esse curta. Ele está entre os meus favoritos. Por enquanto, nota 4 de 5. E para terminar, Na Volta Eu Te Encontro, que é um documentário baiano dirigido por Urânia Munzanzu. Perdão se eu falei o nome errado. Numa cidade negra situada abaixo da linha do Equador, essa é a história do filme. E vamos à sinopse, né? Numa cidade negra situada abaixo da linha do Equador, fortemente influenciada pelas revoltas caribenhas, a população rebelada contra os europeus toma as ruas comemorando independência e liberdade de seu povo preto e indígena. Perigosa e adepta de feitiçaria, ela faz uma festa clandestina em praça pública, exaltando uma heroína tumbalalá, neste território onde alçás, prostitutas, carroceiros e bruxas são as donas de tudo e governam o lugar. A sinopse ela é muito completa, mas ao mesmo tempo ela não dá tantas pistas para quem está fora desse universo. E é um documentário basicamente sobre uma festa popular da Bahia, uma festa feita por pessoas populares, por populares, né? Como fica claro, pelos trabalhadores, pelas prostitutas, pelas pessoas que estão ali nas ruas. É um culto sobre isso. Só que aí onde eu tenho a minha questão, não é um problema misturar documentário com ficção. Ele continua sendo um documentário, ao contrário do que eu penso do A Nave que Nunca Pousa. Só que ele acaba tendo dois curtas em um. Tem um curta que é uma cena muito boa de uma pessoa cobrando outra e que depois esse relacionamento desemboca na festa. E tem um documentário raiz sobre a festa, com entrevistas de pessoas que estão na festa, com imagens muito bonitas da festa. E ambos são interessantes. A cena da discussão na janela é muito boa, as cenas na festa são muito boas, mas parece que elas são duas histórias paralelas que elas não se encontram tão bem. E aí isso me gerou um incômodo. Parecia que o filme queria contar uma história fictícia que se passa nessa festa, mas ao mesmo tempo queria fazer um documentário sobre essa festa, e aí ele não se decide tão bem, e ele tem dois bons materiais nas mãos, mas acaba com dois bons materiais que não se conversam de forma tão interessante. Mas ainda assim, é um documentário muito legal que coloca você dentro da festa de forma muito interessante e que merece com toda certeza ser visto, principalmente por quem quer conhecer mais algumas festas populares e religiosas e políticas que existem no Brasil. O Brasil é um país continental e por mais que a Bahia, por exemplo, seja perto do Espírito Santo, quando a gente se depara com isso, a gente entende que, de fato, muda o estado, muda a região, e nós temos mundos completamente diferentes. Então, é muito interessante acompanhar isso. Para Na Volta Eu Te Encontro, nota 3 de 5. E fiquem com o longa dessa noite. Acredito que vai sair daqui a pouquinho. É isso. Falou. Até a próxima.